Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a raiz quadrada exata de um número natural. Então, antes de nós começarmos a nossa aula, primeiramente nós vamos ter que entender a definição aqui de raiz quadrada. Por exemplo, então a raiz quadrada de A, vamos supor que nós não sabemos calcular ainda. Então eu vou chamar aqui de um certo B. Então eu vou chamar aqui que a raiz quadrada de A é igual a B. Então, nós sabemos que quando eu falo raiz quadrada, quer dizer que o índice aqui que não aparece é 2. Toda vez que eu falar raiz quadrada, o índice desse radical aqui que não aparece é 2. O A é o radicando e o B aqui vai ser o resultado dessa raiz quadrada. Show de bola? Então, o que vai acontecer? Então, como eu estou calculando a raiz quadrada de A, que é igual a um certo B, então, o que significa dizer que tem um número elevado ao quadrado que vai ser igual a esse A. Ou seja, como eu estou chamando de B, então quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de A de fato vai ser igual a esse B aqui, se somente se esse B elevado ao quadrado for igual a A. Resumindo, a raiz quadrada de um número vai ser igual a B se o B elevado ao quadrado for igual a A. Por exemplo, se eu colocar assim, a raiz quadrada de 4. Professor, a raiz quadrada de 4 é só eu calcular, é só eu procurar um número que é elevado ao quadrado, vai ser igual a 4. Exatamente. Então, qual é esse número que é elevado ao quadrado vai dar 4? É justamente o 2. Por quê? Pois 2 ao quadrado é igual a 4. E assim eu vou fazendo as outras raízes. Por exemplo, a raiz quadrada de 81. Professor, quer dizer então que a raiz quadrada de 81 é um número elevado ao quadrado que vai ser igual a 81. Perfeito. Qual é esse número? É 9, né, pessoal? Por que 9? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Então, aqui nós temos que 9 ao quadrado é igual a 81. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com o seguinte. Toda vez que o índice, que é o número que aparece aqui, nesse caso aqui, ele está subentendido que é 2, aqui o índice é 2. Toda vez que o índice for par, o radicando não pode ser negativo. Por exemplo, se eu calculo assim, raiz quadrada de menos 16. Professor, raiz quadrada de menos 16, observe que o índice aqui é 2, certo? E o cara que está lá dentro, que é o radicando, ele é negativo. Então, quer dizer o quê? Que toda vez que o índice for par, toda vez que o índice for par e o radicando for negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, essa operação aqui ela não está definida no conjunto dos números reais. Então, como é que eu faço para dizer isso aqui? Como que eu faço para representar? Que isso aqui não existe. Ou seja, não existe no conjunto dos números reais. Perfeito? Ou seja, se não existe no conjunto dos números reais, então essa raiz aqui, ela não pode ser calculada. Perfeito, pessoal? Então, como que eu faço como que eu verifico que isso aqui não pode ser calculado? Pelo seguinte motivo, vamos observar aqui, Então, eu vou calcular assim, que a raiz quadrada de 16, eu vou chamar de um certo B. Perfeito? Então, será mesmo que B elevado ao quadrado vai ser igual a menos 16? Olha só, então se eu estou dizendo que a raiz quadrada de menos 16 é B, então quer dizer que B elevado ao quadrado tem que ser igual a menos 16. Mas será que existe um número elevado ao quadrado mesmo que vai dar menos 16? Claro que não. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado, todos os positivos, os negativos, todos elevados ao quadrado, tem que ser positivo e não negativo. Então, isso aqui gera uma contradição. Então, é por isso que é falso. Então, isso aqui não existe no conjunto dos números reais. Ou seja, não está definido no conjunto dos números reais. Agora, se eu coloco assim, por exemplo, menos raiz quadrada de 25, observe que isso aqui é diferente disso aqui. Por quê? Porque o sinal de menos ele está fora da raiz. Então, você repete o sinal de menos e calcula a raiz quadrada de 25, que é 5. Aqui sim vai dar menos 5. Aí existe. Perfeito? O que não existe é quando o sinal de menos ficar dentro da raiz e o índice for par. Show de bola, pessoal? Então, vamos fazer aqui algumas questões aqui, Fazer aqui a primeira questão para nós entendermos aí ainda mais como que funciona na prática essa ideia de raiz quadrada. Vamos observar aqui, Então, a primeira questão diz assim, qual é o número inteiro
Se existir, que representa a raiz quadrada de 25. Vamos observar aqui, ó. Será que existe um número inteiro da raiz quadrada de 25? Existe, né, pessoal? Porque a raiz quadrada de 25 é um número que é elevado ao quadrado. Olha só, o índice aqui, ó, que é elevado ao quadrado, vai ser igual a 25. Que número é esse? É 5. Por quê? Pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, está aqui o resultado, é 5. Vamos fazer aqui a raiz quadrada de 64. Será que existe um número inteiro aí que vai existir para a raiz quadrada de 64? Olha só, existe, pessoal? Existe, né, turma? Por quê? Porque a raiz quadrada de 64 é 8, né, turma? Por quê? Pois 8 ao quadrado é igual a 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Agora, será que existe aqui para a letra C a raiz quadrada de menos 81? Eu acabei de falar, né, pessoal? A raiz quadrada de números negativos não está definido no conjunto dos números reais. Isso se o índice for par. Perfeito? Como o índice aqui é par, então quer dizer o quê? Que essa raiz aqui, ela não existe, perfeito? No conjunto dos números reais. Então, ela não existe no conjunto dos números reais. Perfeito, pessoal? Então, aqui é a nossa resposta. Então, não existe raiz quadrada de números negativos. Esse símbolo aqui quer dizer o quê? Que não existe. Perfeito? E a letra D, será que existe a raiz quadrada de 1? Vamos verificar. A raiz quadrada de 1, pessoal, é 1. Não é verdade? Por quê? Pois 1 ao quadrado, não é verdade? Pois 1 ao quadrado, pois 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Certo, turma? Então ficou claro aí essa ideia de raiz quadrada exata? Então, né, dessa forma que nós fazemos, nas próximas aulas nós vamos entender ainda mais resolvendo questões sobre esse assunto. Forte abraço e até a próxima.